várias patologias, Sim. né? Então, por exemplo, a, a, a imunologia, não tem um negócio relacionado a isso também? A imunologia? Imunologista, eu tenho uma pneumologista, né, que no caso praticamente são como se fosse duas médicas quase iguais. Só que a pneumo, ela é numa área de tratamento patológica, de vias aéreas, do tipo, do nariz e tal. Se você tiver, tipo, uma pneumonia, aí ela já é mais, Boa tipo, tarde. Boa tarde. Pode entendeu? falar. Diretamente para isso. Aí, como que eu posso dizer? Aí, no caso, como eu estava conversando, né? A minha psicóloga fez a faculdade de medicina, né? Então, lá você escolhe, né, o que você quer fazer. E eu Sim. falei pra ela que eu queria entrar na área respiratória. Ela foi e falou sobre pneumologia. Eu fui, né, estudar, né, sobre. E também tem imunologista, né, que no caso é a minha médica, de que no caso eu tenho asma. Tem a ver com asma, renite, bronquite, sinusite, Então, a entendeu? pessoa que trata disso, quem é? É o imunologista ou o pneumologista? O imunologista. A Imunologista. pneumo, isso. A pneumo já trata de uma parte mais aprofundada de pneumonia, de coisas diversas, entendeu? Não profundamente de renite, asma, mas também está na área, porque tem a ver com respiração. Então, deixa eu voltar aqui no que eu tinha dito para você. Peraí. A ideia genérica, então, o tema está relacionado à pneumologia, não é isso? Pneumologia. Então, Pneumologia. pneumologia, porque é fato ou fenômeno a ser estudado. Então, assim, provisoriamente você coloca no seu tema aí, né? A pneumologia seria uma palavra-chave para você ter assim, uma ideia do que você vai tratar. Aí o título é que você vai especificar. Então, por exemplo, como Uhum. você falou aí, as vias aéreas, como é que é? Repete para mim. As vias aéreas, no caso, são um tratamento das patologias das vias aéreas inferiores. Ó, parou. Tratamento das patologias das vias aéreas. Isso, porque o Maridor desse é muito específico, entendeu? Sim. Mas, de qualquer forma, né, o que a gente está fazendo é provisório. Você pode colocar isso como título. Tá, no caso, então, eu vou anotar a pneumologia como meu tema inicial. Pode ser? Coloca isso como um tema geral, né, Tá. que é o fenômeno. A pneumologia, a gente está tratando aqui como um fenômeno. Né? E dentro da pneumologia, aí seria o título, que a gente acabou de falar, repete, por favor. O Tratamento tratamento de das patologias patologias. aéreas. Espera aí, porque é muito específico. Vou Sim. colocar aqui, tratamento das patologias das patologias que, Da- que atacam as vias aéreas? Não, é patologias é, das vias aéreas. Patologia das vias aéreas. Então, esse aqui seria o seu Entendeu? tema. Esse Me aqui, não, escutou? desculpa, escutei. Esse aqui seria o seu título. Mas isso aqui também que a gente está fazendo é provisório, hein, Maridola? Tá, Aéreas. Esse seria o título. O seu tema. tá, então eu vou anotar o tratamento da patologia das vias aéreas. Eu estou anotando aqui, está gravando. Tá. É pneumologia. Pneumologia. Tá, tá bom, eu tô anotando também. Pneumologia. 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 Que que eu... Pneumologia. É isso, né? Ver se eu vou escrever, se eu estou escrevendo certo. Porque aí, olha só, pneumologia, Maria Eduarda, tem uma história da pneumologia, entendeu? Sim, De repente você também dá uma pesquisada na origem da palavra, sacou? Isso que eu estou falando pode ser a introdução do seu trabalho, entendeu? Apresentar a origem da sim. palavra, né? De onde ela vem, como é que surgiu, como é que ela. Isso pode ser o início do seu trabalho. Depois você vai aprofundar, que Tá. seria o tratamento das patologias das vias aéreas.
Ana Kézia e Lohan, vai pensando aí que a Maria Isso, já no deu caso, um e as pontapé vias aqui. aéreas inferiores. Que no Oi? caso, né? Fala. Fala, Maria. Tratamento das patologias das vias aéreas inferiores, é isso? Sim. Depois você completa lá. Então, o que eu estava falando, Ana Desculpa, Kézia e Lohan, preste atenção, porque a Maria Eduarda já deu um pontapé inicial aqui, assim, de preenchimento da ficha de pré-projeto, mas esse preenchimento, ele é provisório, é só para que você faça um mapeamento das suas ideias, sacou? Então, só seguindo, falando. sinceridade. Mas isso é Sinceridade. para projeto de TC, Ontem vai ser para abriu. projeto TCC ou de PV? Ou... Peraí, um de cada vez. Fala bem, pode falar, Kelly. Pode falar. Isso é para projeto de TCC ou para projeto de PP? Na verdade, o TCC do terceiro ano, ele reúne os dois, é projeto de pesquisa com intervenção. Ah, sim. Então, Guilherme que chegou agora. Fala aí, Ana. Ser bem sincera com o senhor, eu ontem abri e falei assim, a única coisa que eu consegui escrever ali foi meu nome. Tá escrito lá, meu nome, Ana Kézia. Mas Sem o resto não problema. consegui. A gente vai conversando aqui, sem problema. Eu estava pensando em dois assuntos, só que são dois assuntos tão um pouco complexos e um pouco difíceis. E, tipo, você percebe que você vai olhar, não tem nada a ver um com o outro, mas são dois assuntos que eu pensei em fazer. Sim, Não tem a ver. deixa eu só terminar com a Maria Eduarda. Peraí, que eu vou passar para você. Deixa eu te perguntar, quando eu começar, certo, esse já é o meu tema inicial, pneumologia. E quando eu me aprofundar nele, eu sei que eu vou tratar das patologias das vias aéreas inferiores, certo? E agora, como traçar isso de uma forma, eu me aprofundo mais no tema ou eu vou direto ao assunto? Não, mas calma aí. Olha só, agora, vamos para um outro item aqui da ficha. Você tem o tema, tem um título provisório, né? Sim. Mas isso que a gente está fazendo aqui, você vai ver que pode ser que no meio do caminho ele mude. E agora, o próximo item é que vai te responder essa pergunta que você me fez, que é o problema, a questão central a ser enfocada em seu estudo, escrita sob forma de pergunta. Tratamento das patologias das vias aéreas. Qual é a tua pergunta, Maria Eduarda, que envolve esse assunto? Você deve ter alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade a partir disso aí. Qual é a pergunta que você tem? Você tem alguma pergunta? Entendeu? É isso que vai fazer com que você aprofunde e construa o seu trabalho a partir da pergunta. Se você não tiver uma pergunta, dificilmente você consegue produzir um trabalho. Por quê? Porque o trabalho, na verdade, para todo mundo isso que eu estou falando, vai ser a resposta da pergunta que você faz para si mesmo. Então, quando você falou lá para mim, professor, a pneumologia que eu quero estudar, que é um assunto geral, está dentro da pneumologia. O título, que é um pouco mais específico dentro da pneumologia, é o tratamento das patologias das vias aéreas. Agora, o que te leva? Tem alguma pergunta? Qual é a pergunta que você tem relacionada a esse título que você vai procurar responder? Entendeu? Entendi. E aí o pessoal que está me ouvindo já vai pensando também. Kézia, Guilherme, Lohan. Mas Celso, esse é o problema. Eu não pensei, eu pensei em 4, tô procurando até que eu escrevi no caderno. Isso, vai E procurando no seu quatro. caderno, porque, vai procurando no seu E caderno dessas 4, nenhuma deles, sabe, deu aquele negócio assim que vai ser essa mesmo que eu vou fazer. Eu tive certeza disso. Calma. Você já tem os elementos, vamos conversar. Porque aqui conversando, vamos acabar aqui com a Maria Eduarda. Quando ela terminar, a gente passa para você. Celso, deixa Não, eu não. Passa pra Lohan. Vai, Maria Tô Eduarda. procurando ainda. perguntar. Aí eu faço a pergunta para mim ou eu vou me direciono dentro das patologias das vias aéreas inferiores? Não, você não vai para as vias aéreas. Estamos fora das vias aéreas. Ok. Estamos perguntando. Você vai formular essa pergunta aqui agora. Vê se você tem uma pergunta para formular. Porque, na verdade, a gente está começando a construir. É como se a gente estivesse botando os fundamentos da sua casinha. A gente está construindo a sua casinha. Tá bom. Pensa aí uma pergunta que você possa fazer que se relacione
a essas patologias das vias. Quais são as patologias das vias aéreas inferiores? Posso fazer uma pergunta? Por que a dificuldade para respirar quando você tem uma doença respiratória? Tem a ver, né? Tem a ver, mas ela não, isso me ajuda a falar, me dá a oportunidade de falar que ela não seria uma boa pergunta. Né? Porque se você pergunta assim, por que tem dificuldade para respirar, não seria uma boa pergunta. Porque você já me deu os elementos aqui interessantes. Né? Que patologias são essas? Quais são as patologias? Tem nome essas patologias? Entendi. Entendeu? Isso pode ser um caminho. Ou então, isso pode ser um caminho que está mais ligado à análise médica, mesmo como você falou. Mas eu não sei se você lembra que eu falei da origem do nome pneumologia. Sim. Se você for pelo caminho da origem do nome da pneumologia, né, você pode talvez apresentar, aí você vai fazer uma história a pneumologia dentro da história da medicina. É um outro caminho. Mas vamos voltar aqui para a pergunta das patologias. Sim. Então eu me pergunto, por exemplo, o quê? Então, mas aí que tá, né? Você que tem que saber qual é a pergunta, porque é um assunto que te interessa. Você já falou, você mostrou interesse. Então você tem que essa problematização, ela é que vai ser como é que se fala? É o caldo, entendeu? Não, o caldo não, é o recheio do teu trabalho, porque se você construir uma boa pergunta, você tem possibilidade de fazer um bom trabalho, entendeu? Se tiver um bom problema, é isso que todo mundo aí tem que começar a pensar. Meu tema, ele tem a ver, no caso, com a minha doença que eu tenho, de respiração. Por exemplo, quando a minha asma ataca, a minha médica me passa um remédio específico para me usar. No caso, né, ela é uma pneumologista. Sim. Então, ela trata de sistemas respiratórios, que tem a ver, né, como eu já te disse, com patologias das vias aéreas do nariz. Então, quando eu me fazer uma pergunta sobre isso, né, eu vou prestar atenção que como que eu vou poder te explicar isso, entendeu? Isso que eu não tô conseguindo, meio que administrar. Eu sei como eu vou começar a falar o meu tema, mas eu não sei como eu vou administrar ele para você, entendeu? Então, a gente está tentando. Então, o que eu estou querendo que você encontre aí nessa conversa nossa é um problema para poder ser resolvido, para você poder responder. Então, você já falou que essa patologia, você tem uma patologia, você pode, por exemplo, perguntar. E também tem com coisas do pulmões, né? Porque é pneumologista, tem a ver com pneumonia, entendeu? Em certas partes. Sei. Como eu posso te explicar? Entendeu? Celso, são dúvidas dentro do tema ou uma dúvida que abre o tema? Não, na verdade, não é uma dúvida. Né? O que a gente está fazendo aqui, o que a gente costuma fazer para poder iniciar um trabalho de pesquisa, é problematizar um assunto. Vou dar um exemplo, Maria Eduarda, que de repente, e Kézia, Guilherme e Lohan, que pode ajudar para vocês, né? Baseado no trabalho que eu fiz. Eu gosto de música, né? Eu acho que eu falei isso para vocês. Aí o meu trabalho, ele falou sobre o músico, né? A minha pergunta era a seguinte: o que acontece quando a gente vai para um show ou quando a gente experimenta uma música? O que acontece nesse momento? Acontece alguma coisa que eu não sei o que é. O que acontece quando a gente escuta música, vai para um show? O meu trabalho de mestrado de arte foi responder essa questão. E qual foi a minha resposta? Eu disse que o homem, né, quando ele toca, ele muda o espaço com a presença dele. Então, eu problematizei a questão da música no espaço. Entendeu? E eu comecei a perguntar como é que faz. Aí eu encontrei um filósofo que me ajudava a falar sobre isso. Então, Maria, entendeu, Maria, o que eu quis dizer? Lógico.
Deixa eu ver Olha, se eu entendi. começar falando que a pneumologia ela é responsável por diagnosticar tratamento de doenças pulmonares. E no caso, a mais dela conhecida é a pneumonia, como a gente conhece, né? E quando a gente vai no médico, quando tá, né, com o pulmão inflamado, né? Obviamente, com dor nas costas. Foi claro ou não? Sim, mas você falou isso aí, eu pensei em outra coisa aqui, pulmonar, doenças pulmonares, né? Mas pneumologista tem a ver com diagnosticar doenças de pulmões, entendeu? Por isso, trata as patologias das vias aéreas inferiores, entendeu? Tem a ver Entendi. com até falta de ar, entendeu? Porque quando Tá. eu no tema, eu fiz uma lista para mim chegar e, tipo, falar para você. Eu sabia que você teria perguntas, entendeu? Tô tentando aqui linkar com alguma coisa. Deixa eu ver se eu entendi, Celso. Pode falar. Sobre esse negócio da pergunta. Em 2019, eu e meu grupo fizemos um tema da gravidez na adolescência. Sim. No todo, a gente respondeu sobre como que é o adolescente. O Lohan foi do meu grupo. Como adolescente, como se passa a gravidez na adolescência? Essa foi a pergunta chave, né? Como se trata, como se passa. E dentro de cada capítulo, Cada subtema que a gente tinha, o e tema cada principal subtema da tinha adolescência, a gente tinha pergunta. subtemas. Isso, cada subtema que a gente tinha uma dúvida em cima disso, uma pergunta em cima disso. Sim. Tipo, como são as doenças com os adolescentes, em tal questão, entendeu? Tipo isso. É assim? Foi É, isso que eu entendi? de certa forma isso pode ajudar. Por exemplo, eu coloquei no chat aí, eu perguntei assim, Maria, será que existe alguma relação de incidência maior ou menor em determinadas regiões? Incidência de doenças pulmonares maior ou menor em determinada região? Isso é uma pergunta. Será Sim. que isso pode ser que ajude a alimentar a tua questão? Porque se você, por exemplo, aí você amplia a tua pesquisa, né? Determinadas regiões do Rio de Janeiro, né? Se existe um projeto ou alguma coisa que você possa procurar que indique que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético, né? Em São Domingos, existe um número determinado é encontrado um número maior de doenças pulmonares do que em Caraí. O São Gonçalo é um lugar que você encontra, né, estatisticamente falando, tem um número maior de doenças pulmonares do que Niterói. E aí, por que isso acontece? Entendeu, Maria? Sim, entendi. Tô prestando atenção. Eu tô Eu coloquei aqui no chat. Tá. Uhum. Mas isso que eu falei aqui é uma pergunta só, entendeu? Sim. Eu não sei se isso, porque essa pergunta que eu fiz foi baseada talvez uma curiosidade que eu tenho, a partir do assunto que você falou. Você falou, ó, vamos relembrar aqui. Você falou de pneumologia, falou de diagnósticos de doenças pulmonares, falou do tratamento das patologias das vias aéreas. Sim. Aí, na minha cuca aqui, veio, poxa vida, então, será que isso acomete muitas pessoas? Isso acomete jovens? Acomete mais jovens ou mais adultos? Acomete muitas crianças? Tem um determinado período no ano que o acometimento é maior? Tudo isso que eu estou perguntando aqui são coisas que talvez possa levar uma boa pergunta, entendeu? Mas um início você já tem, para você anotar que preciso investigar essa palavra, pneumologia. Só essa investigação dessa palavra vai te dar pelo menos umas 5 laudas, assim, não, 5 é demais, mas umas 4 laudas você já pode falar. E aí interromper um segundo. Quando eu pesquisei sobre pneumologia, que no caso uma médica, né, se chama pneumologista, no caso, como eu te disse, né, eu te dei um tema-chave sobre que trata sobre as patologias das vias aéreas inferiores, né? E como ela é conhecida como pneumologista, né, vem do pneumonia, que é a principal causa, né, de infecções respiratórias. Entendeu? Sim. Que na saúde
quando você começa a sentir falta de ar, catarro, cansaço. Mas, diferente de algumas pessoas que pensam que diagnosticar a pneumonia, ela, obviamente que você tem que procurar um diagnóstico, né, para tratar. E o pneumologista, ele não trata somente a doença, né? Como que eu posso te explicar? A pneumonia trata vias respiratórias, entendeu? Que pode ser provocada até por cigarro, que no caso a minha mãe fuma. Ó, E a minha você ela tem me deu uma outra informação. Ó, essa informação que você falou agora é uma informação importante. A incidência das patologias das vias aéreas inferiores provocadas pelo fumo. Já é uma, entendeu? Isso já é um assunto que se você... Eu não sei se isso, entendeu? Vai depender de você, sacou? Sim. Mas toda Eu vez não que sei se você respondeu, mas ele respondeu a minha. eu respondi? Respondeu a minha, não sei a dela, mas a minha você respondeu. Então, na medida que eu vou falando aqui, vocês vão ficando antenados aí que isso serve para todo mundo, né? De repente, uma coisa que eu fale para ela pode servir para Guilherme, pode servir para Lohan. Outra coisa que eu estava lembrando aqui, Maria Eduarda, agora eu não vou lembrar, peraí. Na hora que você estava falando, eu lembrei de um negócio que pode ajudar também. Mas entendeu o que eu falei, Maria? Lógico, com certeza. Então, tudo isso são elementos, né? Você pega pequenas coisinhas, você vai juntando, e aí você tem elementos para poder desenvolver seu trabalho. Então, eu já te dei vários elementos. Como eu te disse do cigarro, a minha madrinha ela tem enfisema pulmonar. Obviamente que não entra mais ou menos nesse caso, né? Sim. Porque quando eu comecei a aprofundar esse tema, eu até falei com a minha mãe, como se fala? O pneumologista, ele também trata do efizema pulmonar, porque no caso tem a ver com o pulmão também, né? A insuficiência respiratória também. Coloquei aqui para não esquecer, tuberculose. Oi? Não escutei. A tuberculose. Sim, a tuberculose, o câncer no pulmão, a coqueluche. Ó, então essas são patologias, não é isso? Sim, até a coqueluche, não sei se você sabe o que é. Não sabia, não, já ouvi falar que é justamente em crianças que a coqueluche dá, não é isso? Sim. Por isso que tu viu que eu perguntei lá no início, né? Essas doenças, né, essas patologias, elas incidem mais em crianças, em jovens, em adultos, tem determinadas regiões, tem períodos que isso acontece, tudo isso pode vir na tua pesquisa, mesmo que alguém já tenha dito isso, entendeu? Mas você pode organizar isso e fazer um artigo falando sobre isso, não precisa, por isso que eu falei, não precisa ser uma coisa inédita, entendeu? Uhum. Então, fechamos aqui, Maria. Essas informações já dá para você começar a preencher a ficha? Acho que dá, né? Dá sim. Beleza. Aí lá depois tem assim, a justificativa, que a gente já falou sobre ela. Quer dizer, a justificativa seria, né, a importância de você discutir um assunto que está ligado a uma doença que atinge hoje as pessoas, né, de uma forma, né, porque vias respiratórias está ligado lá ao Covid, não é isso? Lógico, porque quando eu falei para você da Covid, eu te disse dos leitos de hospital, eu vi que eu falei uma grande besteira. Por quê? Porque tem a ver com o Covid e o sistema respiratório, mas não nos leitos de hospital, porque aí eu já estou entrando em outro tema, certo? Sim. Mas então, sim, tem a Covid, porque a Covid também ataca o sistema respiratório. Mas você pode até depois falar disso, mas eu prefiro que você, quer dizer, né, por enquanto a gente está conversando, mantenha nisso que a gente falou hoje, entendeu? Vai desenhando nisso que a gente falou hoje. Primeira coisa que você pode se concentrar é na pesquisa da origem da palavra pneumonia. Depois você vê essas perguntas que eu falei, não lembro mais, mas está gravada, e depois você dá uma olhada. Tá bom. Falou? Tá. Ana Késia. Professor, eu ainda não... Eu sei que eu estou muito atrasada na questão disso, mas o tema para mim está me prendendo, que eu não sei qual tema que eu vou fazer. Eu tenho 5 temas em mente, como eu já te disse, mas nenhum deles ainda me dá um tchan ainda, entendeu? Mas fala para mim de novo aí que eu anotei aqui, mas tá em um lugar que eu anotei aqui, não vou encontrar agora. Sim, tem aquele, e eu coloquei mais 4 para decidir entre esses 4, ou mais um que pode entrar ou não sei. Aquele seria?
A importância da inclusão dos autistas e das pessoas que têm síndrome de Down. Ah, tá. E depois, quais os outros? Fala uns outros aí. A importância do diálogo com as crianças, a importância do diálogo em si também, abuso sexual infantil e a educação escolar dentro e fora de uma pandemia. Ah, peraí, eu encontrei aqui. Lohan. Kézia não tá aqui, por que não tá aqui? Ana Clara, é Ana Clara, né? Ana Kézia. É Ana Kézia com K, Por que eu não anotei? com Ah, tá S. aqui. Autismo. Você colocou autismo, mas você pintou outras duas aí, não é isso? Outras três. Não, então mais 4. Fala aí, as outras. Tá, de novo. A Desculpa. importância do diálogo com as crianças. Então, mas olha só, a importância do diálogo com as crianças, em que sentido? Porque quando você fala assim, a importância do diálogo com as crianças é genérico. Pode ser um diálogo que pode ser qualquer diálogo. É porque na minha cabeça eu fico vendo as crianças assim, querendo conversar com os pais ou com o adulto, e às vezes a gente não dá atenção para a criança. Às vezes ela quer falar alguma coisa importante, algo que ela aprendeu, a importância do diálogo mesmo, porque às vezes ela pode se sentir excluída. E Pode levar a sério também, né, Kézia? Oi? Tem vezes que a criança tem medo de não ser levada a sério. Isso, levar a sério a criança, porque às vezes a criança, sabe, deixa passar percebida essas coisas, e aí quando cresce com problemas porque na infância não teve a atenção que devia ter, não devia, o diálogo que deveria ter. Então, isso que você acabou de falar, que me deu mais informações agora, elementos para poder pensar e sugerir, está ligado à psicologia ou à psicanálise, né? Quando você, por exemplo, isso pode afetar, por exemplo, a questão da construção do sujeito, desse sujeito, né? A criança, se, por exemplo, você não dá atenção a ela no devido tempo, lá, né? Deixa ela No vai, futuro vai ter sequelas. e aí você pode ler Freud, que o Freud vai falar da construção do indivíduo. Vai ser esse tema mesmo, entendeu? Oi? Só que aí eu não tenho certeza se vai ser esse tema mesmo. Ah, não, eu estou aqui falando, você está me falando, estou dando as possibilidades relacionadas a esse tema que você falou. Né? Quando você fala Entendi. diálogo com as crianças, então tem a relação com essa questão psicanalítica, né? Ou então, até você pode falar da importância do diálogo com as crianças, a importância do diálogo para as crianças, porque não tem só o Freud, mas tem o Vygotsky e o Piaget que falam de linguagem, que é muito importante no início, né, na primeira infância, desenvolver a linguagem, e isso tudo, você tem fundamentação teórica para desenvolver esse tema. Então, é a importância do diálogo com a criança, no sentido de permitir que ela tenha condições de construir a sua subjetividade. Olha aí, a gente vai falando, vai pintando, sacou? A importância do diálogo com as crianças para favorecer a construção do seu eu, sabe? Assim, tem várias coisas. Isso aí é uma ideia. Fala outra aí. A importância do diálogo. Porque Mas o que eu tenho percebido também é que as pessoas não se escutam mais. Então acaba. Ah, tá. Mas agora é outro diálogo agora. Isso, no geral mesmo. Tá. Tipo, as Então pessoas você não têm pode. escuta. Tá, isso tem a ver com filosofia. Tem um outro autor que chama Zygmunt Bauman. Ele fala da modernidade líquida. É justamente isso, né? Que as relações, né, elas se dão de uma forma menos enraizada, né? Você tem aí a diminuição do tempo dos casamentos, né? As relações sociais, elas são mais fluidas, mais etéreas, e tem a ver com isso. Zygmunt Bauman, modernidade líquida. Isso é um autor. Então, E o jeito que surgiu para mim foi muito esquisito, porque chegou um cara e eu perguntei para ele, tá tudo bem? Ele, não. E eu não sabia completar aquilo, porque geralmente as pessoas, quando perguntam tudo bem,
as pessoas respondendo automático. Ah, tô bem, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, paralisada. Depois Sim. eu consegui conversar, mas no momento eu fiquei parada, porque ele não tava bem naquele momento e eu tava esperando uma resposta automática. Sim, porque isso também que você falou tem a ver com, eu não sei se também é o Freud ou se é o Jung, que ele diz que é importante que a gente coloque máscara. Então, quando você falou aí, a pessoa vem com uma resposta automática, né, é a resposta mascarada, né? Essa pessoa que te respondeu, ela ela não ficou preocupada com isso, ela respondeu o que estava sentindo, né? Isso tem a ver com psicanálise. E essa experiência que você teve, ela pode ser um pontapé inicial para você desenvolver, então, a ideia dessa falta de diálogo, né? Ou né, esse vazio, né? Da Se contemporaneidade. eu decidir, se eu decidir por um acaso escolher essa parte do diálogo, eu posso botar junto a importância do diálogo e a importância do diálogo com a criança? Eu acho que aí você vai Ou ter que. Eu acho muito que você difícil. vai poder citar durante o trabalho. Mas Ah, você vai entendi. ter. Mas você Mas não leva como tema, né? Só cita. é importante que você faça um recorte, né, importante assim, eu quero falar do quê, né? Aí se eu for falar a importância do diálogo na contemporaneidade, aí você vai tratar isso das crianças, pode ser um ponto, um tópico, né? E depois um outro tópico para falar da sociedade de modo geral. Aí vai depender, né, do que você vai escolher para falar. Não dá Já gostei disso aí, já. para falar de tudo, entendeu? Entendi, já gostei disso aí já. Qual o próximo? Tem mais dois. Abuso sexual infantil. Também não gostei desse não, mas eu botei. Porque esse vai tratar de uma coisa meio dolorosa, né? Coisa muito. Eu acho que eu vou até arriscar ele. Ignora ele. Troca Ok, ele. ignorar, Esquece. deletor. Diretor da. Mas Isso, sério. deletado. O último que eu pensei foi evasão escolar dentro e fora de uma pandemia. Mas não dentro e fora, antes, depois, ou antes ou durante, né? Isso, é. Eu escrevi dentro e fora, mas quis dizer isso. Então, esse tema aí é também um tema complexo, porque você, na verdade, não vai falar da pandemia, você vai falar sobre educação. E educação, antes da pandemia, já era complexo, né? Sempre foi complexo. Então, os motivos pelos quais acontecia ou era um número grande de evasão de alunos seria um assunto para você tratar. Mas quais são as causas, né, da evasão anteriormente à pandemia? Quais eram as causas da evasão? Quais são os indicativos, os vetores, né, que promoviam a evasão do jovem? Por exemplo, entre 10 jovens, só 2 chegam ao final do ensino médio e apenas um vai para a faculdade. Né? Sim, Escrever tópicos, né? seria uma forma de você pesquisar isso. Né? Então, só Tá que bom. para falar disso, você teria que falar de um pouco de educação. Né? Qual o tipo de educação que. Porque o que acontece, Kézia? O esquema ou a estrutura educacional brasileira, ela também, antiga, né? A gente está passando por uma transformação, ela também, por conta de não fazer muito sentido, né? A escola não faz muito sentido, para o aluno que está na escola, não fazer muito sentido estar ali, né? É um motivo, talvez, de aumento da evasão escolar. Então, isso já alguns teóricos já falam sobre isso. É preciso que a escola, que o aluno na escola, né, tenha sentido naquilo que ele está fazendo. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é procurar sentido para os trabalhos que nós vamos desenvolver. Não sou eu que estou mandando, eu não mandei a Maria Eduarda fazer o trabalho sobre pneumologia. É um trabalho que parte dela, por isso que ganha sentido, entendeu? É isso que você está fazendo. O que nós estamos fazendo aqui? Esse é o exercício. Eu não vou falar assim, você. Porque uma educação antiga, um pouco anterior, a 10, 15 anos atrás, né, diria assim, quer dizer, até o ensino médio, né, se nós fôssemos fazer pesquisa, eu ia falar assim, Maria Eduarda vai pesquisar sobre medicina, não, a Maria Eduarda vai pesquisar sobre psicologia, o Lohan vai pesquisar sobre educação, a Kézia vai pesquisar sobre a música, o Guilherme vai pesquisar, entendeu? Mandaria a gente fazer alguma coisa por.
Porque Você tá dando escolher, né? e aí perde o camarada, ele não tem sentido, pô. O camarada, eu tenho que fazer uma pesquisa, mas por que eu tenho que fazer essa pesquisa, né? Você está mandando fazer uma pesquisa baseada em quê? O que nós estamos fazendo é o contrário, né? De dar sentido para aquilo que a gente está pesquisando. Então, eu falei isso porque, Entendi. desculpe, eu falei, não lembrei, eu falei isso. Tem outro? Não, conversando. Não, não tem mais não. Conversando com o senhor agora, o que mais me abriu assim. Eu ia falar apetite, mas apetite de comida. Não, mas é um apetite mental, né? Apetite pra fazer foi o do diálogo com as crianças. Só que aí eu poderia abrir também, não só para crianças e adolescentes, né? Mas aí, se você for falar do E adolescente, aí eu ficaria em primeiro lugar, o autismo seria em segundo e a invasão ficaria em último. então, mas se você for falar do adolescente nessa questão aí do diálogo, aí já é outro universo, porque aí entra outras questões, né? Por exemplo, a passagem até uma coisa que vocês estão experimentando, né? Do adolescente para a vida adulta. Isso pode gerar, né, problemas de comunicação. É um outro universo, entendeu? É diferente da criança. Diferente. Não dá para Entendi. não misturar alhos com bugalhos. Então eu não vou anotar aqui não, como está gravado, né? A gente Era falou, por isso. depois você resgata e vê, porque eu falei de uns livros, né? Falei de autores e de livros. Olha, falei só de autores, perdão. Acho que Tá eu bom, falei. eu vejo. Para a Maria eu não falei de autores porque não é a minha área, né? Eu desconheço essa área que a Maria está entrando aí. Qualquer dúvida eu posso te mandar mensagem? Até às 20. Tá. Lohan, ou pela ordem de entrada. Hello. Diga lá, Lohan. Diga para mim o que você está Então, pensando aí. eu pensei em dois assuntos e são assuntos que, se você for olhar um e outro, não tem nada a ver um com o outro. São totalmente Beleza. diferentes. O primeiro que eu pensei foi falar sobre remédios, mais específico, sedativos não, sedativos e... Como é que é o nome daquele remédio que... Esqueci o nome, que tranquiliza, que minimiza a dor? É os sedativos e... Analgésicos? Analgésicos. Analgésicos, isso. Analgésico. Aí, por Eu tinha exemplo, anotado alguma coisa sua, Lohan? Aqui não. não, é porque eu não falei para você minhas ideias ainda. É a primeira vez que eu tô falando. E, por exemplo, um que é bem comum, que é até usado em guerras, é a morfina, né? Ah, Um tranquilizante. E tipo, o quão ele pode ser favorável e às vezes prejudicial. Por exemplo, teve um cara, um homem do círculo de Hitler chamado Göring, já falar dele? Göring. como é que é o nome? Hermann Göring. Acho que eu já ouvi falar já. Ele Giring. era do... Oi? Giring. Não, era Göring mesmo. Hermann Guring. Göring. Ah, Ele era do círculo íntimo de Hitler. Ele era um grande piloto e quando Hitler estava tentando fazer um dos golpes de estados, um que falhou, ele tomou um tiro no meio da perna, se não me engano, na coxa. sim. E no exílio dele, ele começou a usar morfina para poder anestesiar a dor. Só que ele acabou virando viciado, ele acabou se viciando. Aí teve uma hora que ele parou. Mas quando ele estava em decaída no partido, ele voltou de novo ao vício da morfina. Aí, é isso que eu queria explicar mais ou menos. Em Sim. situações em que é necessário, ele se torna um certo benefício, mas em situações muito... sabe, bestas de usar, se torna um vício. Poxa, você me remeteu aqui uma coisa que você pode até explorar. Eu não sei agora onde é que está, assim, de cabeça. Eu acho que é em Platão, que tem uma palavra que tem até a ver com a palavra que você falou aí, que é farmakon em grego. E o Platão diz que farmakon, eu acho que é Platão, que dependendo da dose, ela pode ela pode curar, né? Se for, né, uma dose correta, ela pode curar, mas se for uma dose excessiva, ela pode virar veneno. Outra, por exemplo, os anestésicos. Pode ser besta que eu vou falar agora, mas teve um comediante que ele uma vez ele machucou a perna, acho que ele quebrou, virou a perna, coisa assim, e teve que fazer uma cirurgia. Os anestésicos que ele estava usando não estavam funcionando.
Não Sim. tava, não tinha, qualquer um não funcionava, não minimizava a dor. Por quê? Porque ele fumava maconha. Aí ele se tornou meio tolerante aos anestésicos. O que mais funcionou foi o mais forte, que foi a morfina. E é em situações como essa, que você acaba se tornando tão intolerante que eles não vão fazer mais efeito. Vai ter uma hora que você vai se tornar praticamente imune a isso, né? É uma coisa que você, é uma coisa que você, é uma coisa que é uma coisa que tem que ser vigiada, porque é o famoso, tudo excesso faz mal, né? Então, Tudo, o Lohan, assim, só olhando aqui para a ficha, já tudo que a gente falando aqui, gente, já vai visando a ficha de pré-projeto. Se eu pensar aqui, se eu ligar aqui, se eu pensar aqui na ficha, o seu tema seria o uso excessivo de medicamento, não, ou alguma coisa relacionada seria a isso? mais. Eu iria fazer algo mais. Não tão abrangente quanto medicamentos, mais específico com analgésicos ou anestésicos, né? Seria mais exatamente eles. Mas isso é só uma coisa que eu tô pensando, é uma das ideias que eu tive. E Sim, falando aqui, eu fui brincando, eu tive mais um pensamento depois, que é o quê? O outro é um nada a ver, totalmente diferente de anestésicos ou medicamentos, é algo. Tem a ver com as leis do Brasil, as leis brasileiras. hum, É, o, é algo. Deixa eu ver como eu posso explicar. É como a lei brasileira, ela pode se. Ela tem vários brechas, né? Por assim dizer. Por exemplo, digamos que. O que acontece quando eu atropelo alguém? Eu vou ser processado por. É por. Qual é o nome? É imprudência no trânsito, certo? não, Agora, em questões, por exemplo, imagina que eu tô andando de carro e vem um cara põe uma arma na minha cabeça. Aí eu acelero, aí ele começa a atirar e eu atropelo alguém no meio da minha fuga. Eu posso apelar que eu estava ali tentando preservar a minha vida, entendeu? E eu posso não sofrer uma acusação. E são esses tipos de pontos de vistas, ao mesmo tempo que são brechas que a lei brasileira tem. Eu tô falando brasileira porque, né, eu só conheço a lei brasileira, eu não conheço a lei do mundo, porque eu não posso falar das leis do mundo, mas então, aqui no Brasil, pelo menos, tem várias leis. Um outro caso, por exemplo, teve um caso que teve aqui no Rio de Janeiro, um policial ele acertou um bandido. sim, Só que esse cara, na hora que, eu não lembro como, foi muito tempo isso aí, e esse cara muito só que na hora que ele pegou o bandido, ele acertou, ele tava, quando o bandido ele foi atingido, eu só posso tirar de uma vez, eu posso tirar de novo se ele ainda apresentar perigo. Se não apresentar, eu vou ser processado por excesso. E se ele morrer, ainda ganho mais um processo de execução. Nesse caso, foi o quê? O cara, quando ele acertou o bandido fez um movimento com a mão que o policial achou que ele estava puxando uma arma. Só sim. que aí o policial largou mais um tiro, mas não estava, entendeu? Acho que ele foi se render, mas ele, na hora, aquele momento, sabe? Aquele momento de tensão, adrenalina, ele pensou que ele estava sacando uma arma. Sabe o filme Tropa de Elite, por exemplo? Que que o Neto ele acerta um tiro no. Não sei se você já viu Tropa de Elite. Sim, Que sim, o Neto ele acertou um tiro no meio de uma favela porque ele achou que o cara estava sacando uma arma. sim. Então, foi um caso parecido com esse. E ali o que? Ele pode falar, poxa, eu estava agitado, estava em um momento de risco, eu pensei que eu poderia preservar minha vida, entendeu? Naquele momento. Esse aí tem mais probabilidade de fazer esse do que o outro, né? Do medicamento. Esse eu achei mais interessante, sabe? Porque eu pensei em dois autores aqui. Tem um chamado Agamben. O autor, o Agamben, ele vai falar Como é que é o nome? Agamben. Giorgio é um italiano. Giorgio Agamben. Vou anotar aqui, peraí. O que o Giorgio Agamben fala? O Michel Foucault também fala sobre isso, que é o seguinte: as interpretações que o ordenamento jurídico dá para a realidade para resolver esses casos. Porque existe como você falou aí, o que você falou, o que você descreveu, é justamente o que eu anotei aqui, né? A interpretação da realidade pelo ordenamento jurídico. Como é que essas coisas, por exemplo, os crimes são tipificados? Sacou o que eu tô falando? Entendi. Giorgio Agamben. Acho que é assim. Agamben. Dá uma pesquisada nesse autor, Giorgio Agamben. E tem Sim. outro também, que é o Michel Foucault. Foucault. Assim.
esses dois autores aí, eles vão falar, inclusive, sobre como é que se organiza como é que se organiza a estrutura de julgamento. Então tem, assim, por isso que eu falei para você, esse segundo aí eu acho que é mais maneiro, cara, se você desenvolver. Então, aí o outro que eu pensei foi algo relacionado a isso, mas dá até para fazer os dois, se eu juntar, né? Esse que eu vou te falar agora, mas das leis, que é o quê? A importância a importância do cidadão conhecer as leis do seu país, né? Para poder, é claro, porque o que a gente pode ver que tem pessoas, por exemplo, eu fui esses dias acompanhar meu avô para ele tomar a primeira dose da vacina, da coronavírus. Sim. Então, eu vi lá pessoas que estavam de uma forma e não estavam reivindicando o direito, que teve um problema, que estava uma bagunça na fila. Estava um guarda municipal, né, arrumando uma fila de não sei quantas pessoas. E aí teve uma hora que ele começou a reclamar daquilo, começou a reclamar começou a reclamar disso, daquilo. Aí depois teve uma garota que entrou, falou que estava sendo mal atendida. E o jeito que ela falava não era como se ela quisesse reivindicar um direito de um tratamento a um cliente, não é cliente, né? Um tratamento ao paciente. É como se fosse realmente querer, como se realmente fosse querer uma confusão, sabe? Porque tem uma diferença entre eu lutar pelos meus direitos e eu fazer barulho. São coisas completamente diferentes uma da outra. Sim. E tem gente que quer mais chamar atenção do que realmente falar que mostra importância no assunto. Hoje a gente pode ver que tem gente que usa a rede social para poder falar sobre assuntos importantes, né? Por exemplo, olha uma coisa que eu acho um pouco controversa. Olha o caso você lembra do caso daquele jovem negro que morreu no estacionamento? Não morreu, não foi esse não, do cara que morreu nos Estados Unidos, que o policial colocou o ombro colocou o joelho no pescoço dele, ele morreu. Sim. Então, naquele dia né, acho que durou alguns meses, naquele mês, foi gente saindo de lugares que a gente nunca viu, botando opinião, indo a favor do rapaz, outros indo, não indo contra o pessoal. Aí foi postando status, posta em Twitter, vai na rua, faz bagunça. Quando o caso deu a parada, cadê esse pessoal? Sabe? Entende? Eles só usaram um momento específico para colocar eles um certo ibope, né? Colocar eles em evidências na sociedade. Eu entendi o que você quis dizer, mas assim, isso que você está falando não deixou de existir. Por exemplo, agora há pouco tempo teve o julgamento. Quer dizer, as manifestações elas não estão acontecendo, né? Mas existe ainda uma comoção e teve outros casos, entendeu? Não, sim, eu estou usando exemplos isolados, assim, porque realmente essas coisas acontecem ainda. Pode ver que tem pessoas que realmente se importam com isso, que realmente querem acabar com esse tipo de incidente, esse tipo de covardia, né? Sim. Só que, sabe, tem gente que se aproveita da situação para poder ganhar notoriedade. Não, entendi. Então, assim, também tem que prestar atenção também que assim existe uma, eu não sei se exatamente é isso que eu vou falar, mas existe uma a gente também vê essas coisas através de uma lente, né? Por exemplo, a gente não está lá nos Estados Unidos para saber o que está acontecendo por aquilo que explodiu, na verdade, carrega, né, uma história, né, assim, longa, sacou? Estados Unidos tem um alto índice de preconceito, ainda mais pelo fato de ter lá um movimento gigante, né? Ku Klux Klan, que é um movimento gigante antirracista. Você já viu aquele filme? Você viu aquele filme Infiltrados na Clã? Não, eu sei que eu vi um noticiário sobre sociedades secretas do History. Mas lá eles falavam sobre a vida na Ku Klux Klan, explicando inclusive um pouco da história, de como surgiu e falando de como estão hoje em dia, né? Então, vê esse filme que é muito interessante. Inclusive, você deve ter visto lá, né, que eles inclusive professam uma fé, né? Jesus Cristo, assim, são protestantes muitos, e eles a partir disso eles se armam, né?
mas eles se armam para se defender contra imigrantes, contra negros, contra latinos. É uma coisa meio distorcida, entendeu? É um pensamento meio distorcido. É uma coisa muito. É que eu falo, muita ideologia, muitas dessas pessoas, elas têm um ponto de vista muito controverso. Porque por um lado eles pensam uma coisa, por outro pensam outra, e os dois não batem, sabe? Os dois não dão. Mas deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse que você falou, eu achei mais interessante, a realidade interpretada pelo ordenamento jurídico e como é que isso se dá, como é que se organiza. Coloquei 2 autores aí para você dar uma olhada. O que você achou? Então, esse aí foi mais. Esse aí eu acho que é o mais fácil de eu fazer, até porque eu queria, né, seguir a carreira no direito. Ó, E então é uma coisa que eu gostaria mais de aprofundar. É mais Então, provável tentar fazer esse. isso, está gravado aqui, eu coloquei o nome dos autores ali no chat. Você Já vai dando anotei uma aqui. pesquisada e vai lendo, né? Mas não precisa, vocês que eu estou falando, né? Tanto a Maria quanto a Kézia, quanto o Luan, não precisa ficar pirado nisso, não. Vai, né, lendo devagar, pesquisando, descobrindo, né? Devagar, porque a gente está ainda, vocês não escolheram nem orientador ainda, então vocês estão, assim, organizando, socorro, para chegar no orientador de vocês com a fichinha preenchida. Então a gente vai ter um tempo ainda, acho que a gente tem mais uns 2 encontros, eu acho. Você falando, você Oi, oi. falando, fica calmo, eu surtando mais. Não precisa. Fala, Luan. Guilherme? Beleza. Guilherme, pode falar? Diga lá, o que você está pensando aí, Guilherme? Então, eu não tenho um tema para o TCC ainda. Não cheguei a pensar. Você colocou aqui história, literatura e filosofia. São os assuntos que me interessam, né? Mas o que eu vou abordar relacionado a esses temas eu não sei ainda. Assim, tem alguma coisa, um assunto que te interessa especificamente dentro da literatura, ou dentro da filosofia, ou dentro da história? Vamos começar hoje já a tentar tirar alguma coisa aí para poder registrar. Eu gosto de muita coisa, né? Desses 3 temas. Mas Isso, mas procura uma coisinha, um negócio bem pequeno, assim, porque esse negócio pequeno é que vai ser o ponto de partida para ficar depois grandão. Naqueles vídeos que você gravou, qual o que você poderia desenvolver? Você gravou uns vídeos, não gravou? sim, no meu canal no YouTube. Então, tem filosofia lá, não tem? Sim. Qual um tema que você poderia desenvolver? Bom, baseado naqueles vídeos no YouTube. Isso. Bom, tem um primeiro vídeo lá que eu fiz sobre o que é literatura, a definição, significado, né, para a importância dela, né? O segundo vídeo de filosofia eu falei sobre a concepção do mal, né, de acordo com Santo Agostinho. Ó, isso aí é legal, hein? É. E além disso, já o terceiro vídeo foi foi mais de curiosidade mesmo, né? Que eu coloquei, né, explicando que no ano 1000 muita gente achava que o mundo ia acabar, né? Sim. Aí, assim como no ano 1000 também, né? A América, ela havia sido descoberta pelos vikings, 400 anos antes de Cristóvão Colombo. Aí foi isso que eu abordei no último vídeo, foi mais de curiosidade mesmo. Ó, eu gostei da concepção de mal em Santo Agostinho. O que você acha? De repente você podia aprofundar isso aí, hein? Abordar o pensamento dele? Por que não? Pegar o Santo Agostinho e trazer, né, porque o Santo Agostinho ele tem uma influência de Platão. De repente você podia fazer um trabalho aí fazendo uma relação entre Santo Agostinho e Platão, as concepções platônicas em Santo Agostinho. Não sei, estou dando uma ideia aqui. O que você acha? Pode ser, eu teria que pensar mais no assunto. Então, fica como Tá sugestão melhor. aqui, você pensa aí para próximo encontro, você trazer alguma coisa que a gente poder começar a preencher a ficha. Tá bom. Beleza? Então, ó, coloquei aqui, né? A concepção de mal em Santo Agostinho e pode ser a influência, não, eu falei uma palavra, o que aparece de Platão em Santo Agostinho.
Beleza, anotei aqui. Cauê. E vamos para o último, Cauê. Oi, professor. Fala aí comigo. Então, eu já falei com o senhor, acho que você já até marcou, que meu trabalho vai ser voltado para doenças neurológicas, certo? Doença neurológica tá aqui. Isso. E aí, o que eu vou apresentar nesse trabalho, eu até comentei com você, assim, brevemente, quando eu te apresentei aí. E aí eu vou pegar desde, tipo, do estudo da doença neurológica, e aí eu vou trazer diferentes tipos de doença. Tenho em mente que eu devo trazer 2, 3 doenças aí. Acho que eu vou trazer a depressão, o Alzheimer e o Parkinson. E aí, com isso, eu vou desenvolvendo meu trabalho. Então, peraí, o tema seria neurologia. Isso. Um tema geral, assim. Depois a gente Isso. vê, né, o tema geral, neurologia. E Isso. se fosse por escolher um título, você falou quais são as doenças aí que você falou? Então, eu quero trabalhar com mal de Parkinson, Alzheimer e depressão. Caramba, mas não são coisas muito diferentes, distintas, não? Acho que a depressão foge, você acha que a depressão foge um pouco? Porque o mal de Parkinson e o Alzheimer são até que, assim, semelhantes no de como é estudada. Ó, Não os sintomas, mas... a depressão, aí vai também seria um tema interessante, porque você poderia depois falar também, abordar questões psicanalíticas, e a depressão também ela atinge um número maior de pessoas. Tem outros autores, tem o autor, o Emile Durkheim, que fala sobre suicídio, que é o mal, né, que é originado, que é provocado pela depressão, mas aí ele faz uma relação com as questões da sociedade, né, do capitalismo. Sim, Eu acho que se você optar por falar sobre isso, eu acho que dá mais pano para manga, entendeu? entendi. Emily Durkheim. Quer dizer, isso eu estou falando aqui, não sei você se você se interessa a falar sobre isso, né? Vou colocar o nome do autor aqui. Emile, acho que é Emile, assim. Tá, vai botar aqui no chat? Estou colocando. Tá. Durkheim, assim. Esqueci agora o livro dele. Ele fala do é um livro Sociologia, não sei se tem PDF, mas nesse livro tem lá um título, ele fala sobre suicídio, que aí ele fala sobre a questão ele relaciona com o sistema econômico, né, os processos de Sim. depressão e tal. Eu acho que você tinha falado isso comigo quando eu trouxe, assim, o tema que eu ia trabalhar na outra semana. Eu acho que é mais interessante, dá pano para manga, entendeu? Aham. Você pode também, de repente, se relacionar depois com a questão do isolamento, né, esse tempo todo que a gente está trancado. Muitas pessoas, né, estão passando por isso. É um tema mais fácil de trabalhar, assim. Eu acho que é mais amplo, entendeu? Uhum. Acho que é isso. Temos já 50 minutos, acho que tá bom. Eu vou deixar esse vídeo lá na página, né? E aí vocês quiserem, né, querendo rever, Maria Eduarda, para ver os nomes e as perguntas, Aham. pode rever lá. Beleza? Então, gente, Beleza. avisa o pessoal que não Tá veio bom. hoje. Tá tranquilo. Valeu, professor. Obrigada. Um abraço. Tá.